Aleluia, louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia e abra junto comigo em Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1. O versículo também é o primeiro. Hebreus 1:1. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Vou ler mais uma vez. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Tome seu assento. Queridos, a pergunta a ser feita é como saber quando Deus está falando comigo ou contigo. Porque há uma certeza imperativa: Deus fala. A carta aos Hebreus, que nós lemos aí o primeiro versículo, é uma carta endereçada aos irmãos, para tratar um assunto de suma importância a respeito de lei e graça. Então a carta aos Hebreus é uma defesa da graça de Deus, mas ele não defende a graça de Deus de forma qualquer. O escritor faz toda uma tese explicando para aqueles irmãos que eles não estavam mais debaixo da lei, mas que eles estavam debaixo da graça. E o escritor aos Hebreus, então, de forma sublime, maravilhosa, eu chamo o escritor aos Hebreus porque um homem pegou a pena e escreveu. Mas sabemos que o autor da palavra é o próprio Pai, o próprio Filho, o próprio Espírito Santo. Então, de forma tão sublime, ele começa a revelar Cristo em toda a lei e mostra para nós, como ninguém, naquilo que ele está defendendo, ele mostra que a Bíblia é um livro cristocêntrico, que tem Cristo como centro, e que Cristo aparece desde Gênesis até Apocalipse. Então ele vai defender isso, que nós não estamos mais na dispensação da lei, mas agora estamos na dispensação da graça. E ele vai mostrar de forma tão especial que o Velho Testamento, ele mesmo chama de sombra daquilo que haveria de vir. No Velho Testamento as pessoas olhavam como sombra, mas não tinham a revelação completa daquilo que era. E tudo no Velho Testamento apontava para a pessoa de Cristo, e que Cristo é o cumprimento do Velho Testamento, a ponto de ele dizer que Cristo é aquele, nós temos aí Hebreus 13:8, onde ele vai culminar dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Cristo não muda, que Cristo é imutável. Então ele está dizendo, Deus falou no Velho Testamento de muitas formas, mas a nós, agora, nesses últimos dias, ele falou através do Filho, através da obra de Cristo, através do sacrifício de Cristo, através da ressurreição de Cristo, através da ascensão de Cristo, e continua falando aos nossos corações, e revelando esse Cristo tão maravilhoso, que voltará um dia para nos buscar. No versículo de número 1 que lemos aí, o escritor deixa claro então que toda a base dessa carta, que começa nesse versículo, será a vida de Cristo. E como é nítido a gente enxergar Cristo em cada linha do Velho Testamento, em cada rito, em cada momento, enfim, tudo apontava para esse Cristo.
Mas no Novo Testamento, agora de forma explícita, vem mais não ritos e sombras, mas vem o próprio Cristo falar conosco. Agora o que me chama a atenção é que o versículo diz que Deus antigamente falava de muitas maneiras e falava muitas vezes. Então o texto de Hebreus começa falando de um Deus que fala muito e que fala de muitas e infinitas maneiras. Então Deus hoje fala pelo Filho, né? E através da obra do Filho. E tudo que aponta para o Filho é Deus falando. Tudo que aponta para Cristo é Deus se revelando. E aí surge aquela pergunta: mas será que Deus fala mesmo? Será que Deus fala comigo? Quantos de nós já não reclamamos, dizendo: Deus não fala comigo? Não sei, faz tanto tempo que Deus não fala comigo. Fala até com certo saudosismo. E se Deus fala, pastor, por que é que Deus não fala comigo? A verdade, queridos, é que Deus fala constantemente, né? A diferença está em discernir o que é Deus falando e o que não é Deus falando. O próprio Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 14:10, ele diz que há tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Então tem tantas coisas que falam no mundo, todas elas têm um significado. E aí cabe a nós reconhecermos no meio de tantas vozes a voz doce, maravilhosa e suave do nosso Deus. O falar, queridos, a voz é uma coisa tão interessante. Esses dias lendo um texto, uma reportagem, os cientistas, eles afirmam que cada pessoa, ele tem a capacidade, mesmo com a boca fechada, de emitir dentro do seu cérebro 120 palavras por minuto. 120 palavras por minuto com a boca fechada. Tem gente que consegue emitir 1000 por minuto, mas aí dentro do normal, 120 palavras por minuto. E aí, no meio de tantas palavras, né, como reconhecer a voz de Deus? Então isso nos leva a ter uma dificuldade de reconhecer o que é Deus falando. Mas mesmo assim, Deus fala. Então tem muita gente que às vezes tem um desejo muito forte e tem uma vontade muito grande de uma coisa, e para ele convencer as pessoas de que ele está certo, ele diz assim: porque Deus falou comigo. E aí, falou mesmo. Será que Deus de fato fala desta forma? E é sobre isso que eu quero aqui nessa noite fazê-los entender de que Deus fala, de que Deus está falando desde quando esse culto começou, de que Deus tem falado contigo todos esses dias e que Deus quer falar contigo uma vez mais nesta palavra. Só que a gente acha que Deus está dentro de um padrão. E Deus não tem padrão para falar com ninguém. Deus fala como Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele não segue um padrão. Quando Elias foge de Jezabel e vai para o Monte Santo do Senhor e entra na caverna, né? E a Bíblia vai nos trazer essa dificuldade que às vezes temos de entender a voz de Deus. Primeiro aparece, né, um vento forte. O vento era tão forte que a Bíblia diz que despedaçava as penhas. E a Bíblia diz assim: mas Deus não estava naquele vento. Depois houve um grande terremoto, de modo que o monte se abalou. Mas a Bíblia diz: Deus não estava no terremoto. E depois veio o fogo, e a Bíblia diz: Deus não estava no fogo. E depois veio uma voz mansa e suave, e Deus estava naquela voz mansa e suave. E a voz mansa e suave manda Elias sair da caverna. E Elias, com temor e tremor, cobre o rosto com o seu manto. E aquela voz mansa e suave pergunta para Elias: que fazes aqui, Elias? Deus pode falar no fogo? Óbvio. Deus pode falar no terremoto? Óbvio. Deus pode falar no vento? Óbvio. Com certeza. Mas Deus também pode falar numa voz mansa, suave.
Para Deus falar, Deus pode usar alguém que vai sapatear e entregar alguma coisa de Deus para você. Ou Deus pode usar alguém que não mude o timbre de voz e despedace o seu coração, porque é Deus falando contigo. Não existe um padrão. Nós queremos vincular aquilo que Deus fala como um padrão, e não é dessa forma. O que Deus tinha lá dentro da caverna era um homem ansioso, cheio de dúvidas e de angústias. Ele não queria saber de fogo, ele não queria saber de reteté, ele estava angustiado, ele estava amargurado, ele estava descrente do próprio ministério. Tudo o que ele precisava era de um Deus que falasse suavemente com ele naquele momento. Então tem dias que Deus fala conosco e quase que nos arrebata da terra, mas tem dia que Deus apenas nos dá um abraço e fala suavemente ao nosso ouvido. Deus fala, e Deus fala de muitas formas. A graça, ela é multiforme. 1 Pedro 4,10, ele fala dessa graça, que nós devemos administrar o dom que recebemos como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça de Deus? É a mesma graça distribuída de várias formas. Da mesma forma é a voz de Deus falando conosco. Deus fala conosco de muitas formas diferentes. Aí você pode falar aí, pastor, eu quero ouvir Deus, eu quero ter intimidade com Deus. Como eu faço? Me diga pelo menos algumas coisas que eu posso procurar para compreender a voz de Deus. E eu quero com muita alegria compartilhar com você. A primeira, sem dúvida nenhuma, é Deus fala pela sua palavra. Deus fala pela sua palavra. E tudo que Deus diz que não está na palavra, condiz com a palavra. Senão não é Deus falando. Deus fala pela sua palavra. Deus nunca vai falar alguma coisa que seja contraditória à Bíblia. Deus não cai em contradição. Tudo que Deus disser fora da palavra será confirmada pela palavra de Deus. E isso por si só já derruba uma porção de coisas. Porque às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, pastor, eu recebi uma mensagem de Deus. E o que isso quer? E o que foi dito, meu filho? Me diga o que Deus te disse. E a pessoa diz, o fulano falou isso. Eu digo, opa, mas peraí, me parece que isso não está na Bíblia. Se isso não está na Bíblia, não é Deus que falou. A palavra nos protege. Deus fala pela sua palavra. Quando Paulo escreveu a Timóteo, que nós estamos aprendendo na escola dominical, lá na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz assim para Timóteo: tu que desde a meninice sabe as sagradas escrituras. Ele vai dizer o que as escrituras fazem, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E aí Paulo, só de falar na palavra, ele já quer falar mais da palavra, e ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus fala pela palavra. Muita gente quer uma palavra de Deus. Há um comichão no coração do povo. Eu quero uma palavra de Deus. Deixa eu te dar uma. A Bíblia. Fala comigo, Deus, mas não abre a Bíblia. Fala comigo, Deus, mas não lê a Bíblia. Fala comigo, Deus, mas não quer saber de Bíblia. Pedro revela que aquilo que ele ouviu lá no Monte da Transfiguração, ele já sabia, porque ele tinha lido os profetas. Então ele vai escrever em 2 Pedro, ele diz assim: nós ouvimos uma voz que veio do céu, estando nós lá no Monte Santo, e temos muito firme
a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento. Por quê? Porque a palavra é luz que alumia um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Nós temos em casa o interruptor, que bate no interruptor, a luz acende. Apertou, a luz acendeu. Toda vez que você abre a palavra e começa a ler a palavra, a luz acende sobre a sua cabeça, porque Deus está falando. E o que me impressiona é que essa geração de hoje é a geração que menos lê Bíblia, mas é a geração que mais tem acesso à Bíblia. Quem aqui, eu sou o primeiro a levantar a mão, quem aqui tem a Bíblia no celular? Levanta a mão. Tem alguma coisa de errado nisso? De forma nenhuma. Então você pode ler a sua Bíblia em todo lugar, em qualquer lugar, até numa fila de banco você pode ler a Bíblia. Mas a pergunta é, lemos a Bíblia? As pessoas não querem mais aprender sobre a Bíblia. Mas deixa eu dar um conselho: ame a palavra de Deus, porque por meio da palavra Deus fala contigo. Pastor, a palavra é poderosa. Claro que é poderosa. A palavra te impede de pecar. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pastor, mas você não sabe, pastor, eu estou com a minha alma lá no chão, eu estou angustiado. Deixa eu ler o versículo 25 do Salmo 119, diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me, Deus, segundo a tua palavra. Aí alguém pode dizer: mas pastor, eu estou com uma profunda tristeza no meu coração. Vou ler o 28: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me conforme a tua palavra. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. O 105 diz assim: lâmpada para os meus pés. Olha o interruptor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E quem lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia tem paz. Salmo 119, 165 diz assim: muita paz tem os que amam a tua palavra, e para eles não há tropeço. Ame a palavra de Deus, porque Deus fala através da sua palavra. Deus fala. Deus fala. Deus fala. Às vezes alguém chega em mim e diz assim: pastor, dá uma palavra de Deus para mim. Dá vontade de fazer assim: perdão, toma meu filho, a palavra. Nunca a gente teve tanta Bíblia. Antigamente, na década de 80, os mais antigos aí sabem disso, íamos para a igreja e só o pai tinha uma Bíblia, só a mãe tinha uma Bíblia, todo mundo naquela Bíblia. Quando a gente ganhava uma Bíblia era uma coisa até diferente. Eu lembro quando eu já era jovem, trabalhei, fui lá e comprei uma Bíblia. Lembro de uma Bíblia que meu pai me deu. Meu Deus, é só minha. Era a maior dificuldade. Hoje, com certeza, você tem mais de uma Bíblia. Quem aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Levante a mão. Quem aqui tem mais de 3 Bíblias em casa? Levante a mão. Quem aqui tem mais de 5 Bíblias em casa? Levante a mão. Quem aqui tem mais de 30 Bíblias em casa? Levante a mão. Eu levanto a mão. Eu tenho mais de 30 Bíblias que eu ganhei em casa. Mas não fico pensando que eu guardo para mim. Eu dou Bíblia para muita gente também. Mas a questão é, temos tanta Bíblia, tantos comentários, todo tipo de Bíblia. A Bíblia da mulher, a Bíblia do varão, a Bíblia da criança, a Bíblia da espada, a Bíblia do fogo, a Bíblia do sapatinho, a Bíblia do cabelo, a Bíblia do... tudo quanto é tipo de Bíblia. A pergunta é, existe todo tipo de Bíblia, mas você lê a Bíblia? Será que lemos a palavra? Porque Deus fala pela sua palavra. Quantos creem nisso? Diga amém. Que mais, pastor? Deus fala pelo seu Espírito Santo. O escritor aos Hebreus diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo está falando aqui.
Escute, você não é uma caixa vazia. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito que habita em ti fala contigo. O que significa, pastor, eu sendo o templo do Espírito Santo? Significa que aonde você pisar, Deus pisará contigo. Aonde você caminhar, Deus caminhará contigo. Aonde você for, Deus irá contigo. Porque o Espírito Santo habita dentro de ti. A habitação do Espírito Santo segue a minha salvação. Então eu aceito Cristo e em seguida passo a ser a habitação do Espírito Santo. Jesus diz assim em João 14, o 16 e o 17, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Somos o templo do Espírito Santo. Muitas vezes, maior parte das vezes que Deus quer falar conosco, Ele fala através do seu Espírito que habita em nós. João, escrevendo na primeira carta, no capítulo 2:20, ele diz assim: vocês têm a unção do Santo e sabem de todas as coisas. Querido, você não precisa ligar para ninguém para ver se Deus usa aquele ou este. Você não precisa correr atrás de uma revelação. Se Deus quiser falar com você, Deus te acha. Deus te acha quando Ele quer falar com você. Pastor, mas tem uma irmã lá não sei aonde, no Pará, ela é uma bênção, e quando eu ligo para ela, deixa eu te dar um conselho: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto, e o Deus que ouve em secreto te recompensará publicamente. Deus quer falar com você. Deus fala com você pelo Espírito Santo que habita em você. Mas como eu sei que é o Espírito Santo? Por quê? Porque como que eu tenho essa percepção? Quando o Espírito fala conosco, é uma voz clara, é uma voz límpida, é uma voz sem confusão. E digo mais, quando Ele fala, Ele insiste. Faz, meu filho, faz, Ele insiste até te levar onde Deus quer que você vá. O Espírito Santo habita em você. Quantos podem louvar a Deus por isso? Paulo está pregando a palavra. Será que o Espírito Santo quer que a gente pregue a palavra, sim ou não? Claro que quer. Então Paulo está pregando a palavra lá em Atos 16. E aí ele passa pela Frígia, chega na Galácia, e ele decide: vamos anunciar a palavra na Ásia. Aí a Bíblia diz assim: mas o Espírito Santo os impediu. O Espírito Santo os impediu. Se Paulo não tivesse convicção da voz do Espírito Santo, ele diria: é o diabo que não quer que eu vá pregar. A Bíblia diz: mas o Espírito Santo os impediu. Então eles seguiram um pouquinho mais e chegaram na Mísia, e tentavam ir para Bitínia, mas, diz a Bíblia, o Espírito Santo não permitiu novamente. Guiados pelo Espírito. Então Paulo vai dormir, invocado com aquilo: eu nasci para pregar ou eu não nasci? Eu nasci para fazer a tua obra ou não nasci? Mas de noite o Espírito Santo lhe dá uma visão, e ele vê um jovem dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. No dia seguinte ele disse: agora eu entendi o que o Espírito Santo está querendo. Vamos para Macedônia. De Macedônia foi para Filipos, e eles não entraram na Ásia, mas entraram na Europa. Da Europa o Evangelho veio para a América do Norte. Da América do Norte veio para a América do Sul. Da América do Sul veio para o Brasil. Do Brasil veio para o Paraná.
Do Paraná veio para Londrina, de Londrina veio para a AD Restauração, porque alguém lá atrás entendeu a voz do Espírito Santo. Nem tudo que você faz para Deus, em nome de Deus, Deus aceita. Não é você que manda, é Ele através do seu Espírito. Existe esse lugar onde o Espírito Santo fala. E eu amo essas coisas. Eu olho para a palavra e eu me identifico. Oh, eles foram para a Europa. Da Europa vieram para a América do Norte, da América do Norte para a América do Sul. Oh, louvado seja Deus. Na América do Sul para o Brasil, do Brasil para Paraná, Paraná, Londrina, Londrina para essa igreja. O que isso significa, pastor? Significa que se você quiser acreditar, você acredita. Mas o Espírito Santo, há 2000 anos atrás, pensava nessa cidade. Ele tinha um plano maior, um plano melhor, um plano maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Por quê? Porque o Espírito Santo fala. Então Deus usa a palavra, usa. Deus usa o Espírito Santo, usa. Mas o que mais? Deus fala de forma audível. Deus é capaz de falar e você ouvir a voz de Deus. Samuel estava dormindo e o Senhor chama ele, Samuel. E ele, Samuel, que não compreendia a voz de Deus, foi lá no profeta e perguntou: me chamaste? O profeta diz: não, volta a dormir. Ele deitou, a voz veio de novo: Samuel. Ele voltou no profeta, o profeta disse: não te chamei. Ele voltou para a cama, terceira vez. Deus disse: Samuel. Ele volta no profeta, o profeta diz: eu sei o que. Para o sacerdote diz: eu sei o que é isso. É Deus te chamando. A próxima vez que te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Samuel voltou para a cama. E agora vem Deus de novo e diz: não um Samuel, mas diz dois, diz: Samuel, Samuel. E aí Samuel disse: agora eu sei quem fala comigo. Pode falar, eis aqui o teu servo. Fala, porque eu estou ouvindo. Deus fala audivelmente. Quando Jesus foi batizado em Mateus 3, a Bíblia diz que o céu abriu e todos ouviram. O Espírito Santo desceu e Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviram a voz de Deus, ouviram a voz de Deus. Quantos podem louvar a Deus por isso? Jesus, em João 12, ele diz: a minha alma está perturbada. Ele diz: o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Não, porque foi para esta hora que eu vim. E aí o Senhor continua dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Aí olha o que acontece. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado. Quando Deus diz para Jesus: já o tenho glorificado, está falando da glória antes de Jesus vir à terra. Mas Deus sabia que Jesus entregaria a sua vida. Então ele diz assim: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei quando tu voltares. E a Bíblia diz que quem estava ali ouviu, e uns disseram: é um relâmpago. Outros disseram: é a voz de um anjo. Mas era o próprio Deus falando, porque Deus fala. A multidão ouviu, mas não entendeu. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus quiser falar com você, você pode ouvir a voz de Deus. O que mais, pastor? Deus fala por sonhos e revelações. Fala ou não fala? Quem aqui já teve um sonho de Deus, diga amém. É óbvio que sonhos podem ser o resultado de descargas emocionais. Os sonhos podem ser o resultado de uma feijoada com pé de porco. Pode ser também. O cara come tudo aquilo, vai dormir, tem até pesadelo. Pode ser, pode ser. Agora, Deus também fala através de sonho. Agora, quando Deus fala através de sonho, meu filho, você tem a plena certeza de que foi Deus quem falou.
Normalmente os sonhos, Deus usa para nos despertar, para orar por alguma coisa. Fique muito atento a isso. A Bíblia diz em Jó assim: antes Deus fala 1 e 2 vezes, em sonho ou em visão noturna. Deus fala através de sonho. Eu poderia falar de José do Egito, mas vou falar de José da Maria. Quando José percebe e entende que Maria está esperando um filho, e ele nem casado com ela ele era, o que ele faz? Eu acho que eu não vou entrar nisso não, mas a Bíblia diz em Mateus 1:20, em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor e dizendo: recebe Maria, porque o que ela está gerando é fruto do Espírito Santo. Deus fala em sonho. Deus fala em sonho. Quando Herodes, lá dentro do palácio, decide matar todos os meninos de 2 anos para baixo, o que acontece com José? A Bíblia diz em Mateus 2:13, o anjo lhe apareceu em um sonho e disse: vai para o Egito, porque Herodes acabou de assinar lá dentro do palácio que todos os meninos têm que ser mortos. Você pode ficar tranquilo, porque Deus revela o oculto para você, porque Deus cuida de ti. Quando Herodes morreu, ninguém mandou carta para José, mas a Bíblia vai dizer no mesmo Mateus capítulo 2, versículo 19, morto porém Herodes, o anjo apareceu a José e disse: volta para Israel, porque aquele que procurava te matar já até morreu. Quando ele vai chegando perto de Israel, ele era da região da Judéia, a Bíblia vai dizer que ele foi avisado por sonho: não vá para a Judéia, vá para a Galileia e habite em Nazaré, para que se cumpra o que diz a palavra, o Cristo será chamado Nazareno. Tudo por sonho. Deus pode falar com você de hoje para amanhã, através de um sonho. Porque Deus fala. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus fala, pastor, fala. Deus também fala, sem dúvida nenhuma, através de revelação, claro que sim. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retende o que é bom. E o que é bom? O que está de acordo com a palavra de Deus. Deus fala. Agora Deus também fala usando outras pessoas. Quem aqui já ouviu Deus falar na boca de uma pessoa? Diga amém. Quantas vezes você sai de casa angustiado, angustiada, encontra alguém e aquele alguém lhe dá uma palavra de ânimo, de esperança. Quantas vezes Deus usou alguém lá no seu trabalho para dizer: olha, continue firme, não desista, Deus está contigo. Deus usa pessoas, claro que usa. E Deus, por isso que eu disse, não tem padrão. Deus pode usar uma pessoa dentro de um ônibus. Deus pode usar uma pessoa dentro de um lugar do seu trabalho, dentro de um mercado. Deus, se quiser falar, gente, escute uma coisa. Se o Deus do universo quiser falar com você, Ele vai te encontrar. Você não precisa procurar. Se Deus quiser falar com você, Ele te encontra. Usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas pastor, como que eu posso ter certeza que é Deus falando? 2 coisas. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, disso que eu vou dizer, é a confirmação de que é Deus falando com você no teu espírito. Quando Deus fala, o teu espírito chacoalha. E a segunda coisa, quando Deus fala contigo, existem sinais físicos. Físicos. Querido, quando Deus fala contigo, acontece 2 coisas: temor e tremor. Temor na alma, tremor no corpo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei quando Deus está falando comigo,
porque os meus ossos começam a tremer. Isso é um sinal que Deus me deu para a minha vida. Não vou dizer que é igual a você, porque existe a multiforme graça de Deus. Mas quando Deus fala comigo, os meus ossos tremem diante do Deus do universo que está se dirigindo à minha pessoa. Deus fala. Deus fala. Deus fala. Eu acho interessante, tem gente que diz, não, Deus falou aqui, Deus falou ali, Deus falou desse jeito, falou, amém, temos Ele como amigo. Mas toda vez que Deus fala alguma coisa, muda. Toda vez que Deus fala, alguma coisa muda. Como é que pode Deus falar tanto e nada acontecer na sua vida? Deus fala, e Deus usa quem Ele quer. Deus usa pessoas. Aí você sai de casa e diz assim, eu quero que Deus use uma pessoa que não me conhece. Por quê? Porque essa pessoa não sabe nada da minha vida. Querido, se Deus quiser falar com você, Ele usa a tua mãe, e você cai no chão, porque é Ele que está falando, a tua mãe só está sendo usada. Se Deus quiser falar com você, usa a boca do teu filho. Eu lembro, em 2013, eu já contei isso aqui uns anos atrás, mas em 2013, a minha irmã recebeu um diagnóstico de morte. Foi a zero a sua pressão, zero. O aparelho fez o pi. Ela teve, o intestino dela explodiu dentro dela. Eles tiveram que correr. E quando a minha mãe me avisou disso, ora, porque isso, o meu mundo desabou. Nós somos em 5 irmãos, só tem uma menina. Mas eu chorei de uma tal forma. Toda a minha humanidade veio para fora. Eu me senti tão fraco, tão pequeno, lá 500 quilômetros de distância. E eu disse, eu vou perder minha irmã. Acabou minha irmã. Terminou. E o Brian tinha 8 anos. E eu estava aos gritos no quarto com aquela notícia, dizendo, Deus, eu vou perder minha irmã. E o Brian entrou dentro do quarto, pegou no meu braço e disse, pai, ela não vai morrer, porque Deus não deixará ela morrer. Eu falei, o quê? Eu tremi da cabeça aos pés. Deus falou comigo. Eu não precisei ligar para ninguém. Deus usou a boca de um menino que estava dentro de casa e disse, eu preciso falar com ele. Quem? É tu? Então vem aqui, vai lá e entrega o que eu estou mandando falar. E a minha irmã está aí viva para a glória e louvor do nome santo do Senhor. Porque Deus fala. Deus usa quem Ele quer. Na hora que quer. Deus te acha. Deus te acha. E vou mais longe. Deus te achou, porque Ele está falando contigo aqui nessa noite. Deus fala. Pastor, Deus fala usando pessoas? Fala. Deus fala por onde mais? Deus fala pela pregação. O problema é que a maioria das pessoas não ouve a pregação, porque o corpo está aqui, mas a mente, só Deus sabe. Eu estou pregando aqui, só Deus sabe onde você já foi. Você já foi no seu trabalho, você já foi na sua casa, você já foi lá, deu uma passada nos boletos que estão lá amontoados, você já deu uma passada no que você vai fazer essa semana, a sua cabeça está fervendo. E aí o que acontece? Você não ouve, mas Deus está falando. Aleluia, porque Deus fala pela pregação da palavra de Deus. As pessoas vêm para a igreja, daqui a pouco vibra. Se vibrar, o telefone no bolso, pronto, virou uma perturbação. Tem que dar aquela puxadinha. Eu vou ali rapidinho atender, porque eu estava esperando. Sério que você estava esperando? Com quem que você precisa tanto falar? Porque Deus se assentou para falar contigo. Deus quer falar contigo. Aí você tem que dar uma olhadinha que mandou uma mensaginha no grupo. Pelo amor de Deus, preste atenção na voz desse Deus maravilhoso. Quantas pessoas já ouviram Deus falar numa pregação? Diga amém. Deus fala através da pregação, sim ou não? Claro. Quando Pedro pregou em Atos 2, a Bíblia diz que quando Pedro terminou de pregar, todos perguntaram,
o que nós devemos fazer com aquilo que acabamos de ouvir, porque Deus falou através da pregação. Quando Estevão, no capítulo 7 de Atos, prega, a Bíblia diz que quando ele termina a pregação, a Bíblia diz assim, que o seu rosto se transfigurou em rosto de anjo, porque Deus fala na sua pregação. Deus fala. Nós, pregadores, temos que entender que não somos tagarelas, nós somos arautos de um Deus todo-poderoso, que usa a pregação para falar com o seu povo. Isaías 51:8 diz assim, clama em alta voz, não te detenhas, levante a tua voz como a trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão e os seus pecados. Deus fala através da pregação. George Whitefield, o Júnior morou na Inglaterra, sabe disso. George Whitefield, que viveu séculos atrás, ele pregava, mas ele pregava tão alto, tão alto, tão alto, que o apelido dele se transformou em voz de trombeta, baseado nesse texto de Isaías 51:8. Só que ele pegou tuberculose, e a tuberculose consumiu os pulmões dele. E nos últimos dias de vida dele, ele estava dentro de uma cama, estava numa cama dentro de uma igreja. E na frente da igreja uma praça, e uma multidão de 10.000 pessoas se reuniram naquela praça para orar por ele. E ele foi informado, existe uma multidão aí fora, que está orando por você. E ele fez uma oração no leito da enfermidade dele, prestes a morrer. Ele disse, meu Deus, me dê a chance de uma última vez pregar a tua palavra com voz de trombeta. Ele se levantou, foi para a janela e 10.000 pessoas ouviram, sem som, sem potência, sem microfone. 10.000 pessoas ouviram George Whitefield pregar sem pulmão mais. Ele pregou que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Multidões se renderam aos pés de Cristo. E quando ele terminou de pregar, ele disse para Deus, muito obrigado. Deitou e morreu. Deus o levou para a glória, porque Deus fala através da pregação. Deus fala. Deus fala, Deus fala. Deus fala. Deus fala por meio de eventos sobrenaturais. Moisés chega no pé do monte e a sarça começa a pegar fogo e não se consome. E Deus fala para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Deus fala. Deus usa quem Ele quer e Deus faz coisas sobrenaturais para nos alcançar. Como fez com Balaão. A mula, o jumento viu o anjo e não quis passar, e Balaão começou a bater no jumento, e Deus usou, e diz, a palavra de Deus nos diz em 2 Pedro, que Deus usou a jumenta para falar com voz humana, e falou com Balaão. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Deus fala por meio de anjos. Deus fala. Os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus fala, só que a gente acha que anjo tem que vir com um arquinho, flecha e asa e não sei o que. Calma, querido. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus usa anjos. O pastor Antônio Gilberto, já falecido, contou, no auge de quase seus 90 anos, ele chega numa rodoviária, e quando ele chega lá, ele estava muito cansado, e ninguém foi buscá-lo. E ele diz que ele estava com as malinhas, ele disse, perguntou onde tem um hotel aqui, e disseram para ele, tem um hotel aqui a 50 metros daqui. E ele perguntou para esse moço, é 50 metros daqui? É. E esse moço disse para ele, eu vou levar todas as suas malas, tudo, até a pastinha de mão.
E o pastor Antônio Gilberto disse que aquele moço pegou todas as malas e a pastinha de mão e levou. E o pastor Antônio Gilberto foi arrastando o pé já velhinho. Quando chegou lá no hall de entrada do hotel, aquele moço entregou as malas ali. E o rapaz veio atender, o rapaz do hotel veio atender. E aquele moço deu um abraço e o pastor Antônio Gilberto disse: eu lhe devo alguma coisa, meu filho, o que eu preciso? E aí aquele moço disse para ele: olha, Deus quer lhe usar muito aqui nesta cidade. Deus te abençoe. E ele disse, pastor Antônio Gilberto disse que olhou para o moço do hotel. Quando foi olhar para o moço não estava mais. E ele perguntou para o moço do hotel: o senhor viu o rapaz que estava aqui, se ele entrou? E o rapaz do hotel falou: que rapaz? O senhor chegou sozinho? Pastor Antônio Gilberto: não, tinha um moço, ele trouxe as minhas malas, eu não consigo nem pegar uma mala dessa do chão. E o moço olhou para ele com os olhos arregalados desse tamanho e disse: será que é assombração? E o pastor Antônio Gilberto disse: não é assombração não, Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo. Isso é uma das experiências dele. Deus envia anjos para trabalhar em teu favor. Deus fala. Aleluia. Deus fala. Deus fala. E Deus está falando contigo aqui nessa noite. Fique de pé, eu quero fazer uma oração por você. Agora, nesse momento, Deus está falando através desse pregador aqui. E Deus está te dizendo que você precisa mudar de vida. Deus está te dizendo que tem algo muito maior do que tudo que você já viveu até hoje. Deus está te dizendo que tem um plano glorioso. Deus está te dizendo que você tem que entregar a sua vida para Jesus. Deus está te dizendo que chega desse afastamento da casa de Deus. Deus está chamando o filho pródigo nessa noite. Deus está te dizendo que essa semana será uma semana diferente para você. Deus está te dizendo que Ele quer muito mais para ti do que tudo que você já viveu. Deus está te dizendo que vai dar certo. Deus está te dizendo que ainda que você esteja sendo impedido de fazer isso ou aquilo, é porque o Espírito Santo tem um plano muito maior na sua vida. Deus está te dizendo: entregue a sua vida para mim, deixa eu guiá-lo pelo meu Espírito, deixa eu falar contigo através da minha palavra, deixa eu falar contigo de muitas formas. Deus te ama, Deus quer tirar a tua alma da angústia, Deus quer levantar você do pó, Deus quer tornar a tristeza em alegria, Deus quer tirar o luto e colocar o cântico. Deus fala, Deus está falando. Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Existe alguém aqui? Você gostaria? Vem aqui, meu filho. Gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui. Vem aqui, meu filho. Deus fala. Gente, repita comigo: Deus fala. Diga: Deus está falando. Deus está falando contigo. Só porque Deus fala, o pecador se arrepende. Só porque Deus fala. Só porque Deus fala. Existe alguém aqui que alguém mais gostaria de entregar sua vida para Jesus? Alguém que de repente esteja afastado dos caminhos do Senhor? Deus fala. E Ele te trouxe aqui para falar contigo. Não ignore a voz de Deus. Existe alguém mais? Existe alguém mais? Faz um sinal. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o santo nome do Senhor. Oh, engrandecido é o nosso Deus. Oh, maravilhoso é o nosso Deus. Oh, como é bom quando a gente chega num lugar e Deus fala. Deus fala. Não há outro lugar que eu queira estar. Oh, aleluia. Quando Deus fala, o fogo acende. Quando Deus fala, o coração queima. Deus fala. E Deus está mandando te dizer: filha, sou eu que cuido da tua saúde. Eu conheço a tua estrutura. Eu sei que tu é pó, mas eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que fala. Deus fala. Deus fala. Deus te fala.
as tuas lágrimas não têm ficado no teu rosto. Eu conheço cada uma delas. Deus fala contigo hoje. Deus fala. Deus fala. Deus está falando. Oh, que doce voz de Deus nessa noite. Querido, se o Espírito Santo está falando dentro do teu coração e teu coração está queimando, é porque Deus está confirmando essa palavra na sua vida. Deus é o Deus que sara. Onde está essa mulher que está enferma? Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Onde está as mulheres que estão enfermas? Vem aqui à frente. Porque Deus fala e Deus fala que cura. Onde estão? Onde está uma mulher enferma aqui nessa noite? Porque Deus fala e Deus cura. Aleluia. Acende o fogo em meu coração. Deus fala. Deus fala. Deus fala. Deus fala. Em nome de Jesus. Está aqui, Senhor, o teu filho, entregando a sua vida para ti. Quantos livramentos de morte. Quantas vezes tu fechou a boca do leão. Quantas vezes o diabo tinha certeza que era o fim. Mas tu mandou os teus anjos. Oh, como tu esperou esse momento. Nessa noite, abraça esse teu filho. Reata a comunhão com ele. Aleluia. Enche ele do teu Espírito Santo. Que é ele, Senhor, pelo teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, uma nova história. Uma nova vida. Um recomeço. Agora não mais sozinho, agora contigo. Puxa pela mão, carrega nos braços e guia, Senhor, ao propósito que tu tem na vida dele. Para a glória do teu nome nós oramos. Oh, aleluia, nós vamos orar. Aleluia, nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Coloque a mão aí no seu coração. Pai, em nome de Jesus, como tu é lindo, como tu é maravilhoso, como tu é exaltado, tu é adorado, tu é entronizado, tu é Senhor engrandecido. Tu fala pela tua palavra, tu fala pelo teu Espírito, tu fala com voz audível, tu fala com sonhos ou por revelações, mas tu fala por meio de pessoas, tu fala por meio de pregação, tu fala por meio de coisas extraordinárias e sobrenaturais, tu fala até por meio de anjos, tu fala, e nessa noite, Senhor, tu fala conosco nesse lugar, porque tu fala. Senhor, mas eu quero mais, Senhor, do que um domingo. Fala amanhã, fala terça-feira, fala quarta, fala quinta, fala dentro da família, fala no trabalho, fala em meio às tribulações, fala. Meu Deus, e nessa noite tu fala que tu é o Deus que cura. Tu é o Deus que cura. E aqui estão essas mulheres, Senhor. Oh, agita as águas. Agita as águas nessa noite. Águas que curam. Senhor, da planta do pé. Cura. Pernas, quadril, órgãos, braços, ombros, pescoço, cabeça. Agita as águas, Senhor.
Agita as águas nessa noite sobre essas mulheres. Porque Tu és um Deus que cura. Cura, Senhor. Rahai chogo managabasu dererebadaga. Rerebadagabas shederege manabagabasu. Oregebadagabasu. Orebahabashon. Cura, Jesus, cura a coluna, cura. Cura, Jesus, cura o útero, cura. Cura os rins. Cura. Cura, Jesus, cura os ossos. Cura. Nós repreendemos agora, Senhor, toda enfermidade que há pelo poder do Teu nome. Porque quando Tu cura, a enfermidade recua. Porque quando Tu chega, os males saem. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Nessa noite, Senhor, eu libero aqui uma palavra profética. Ser curado. Ser curada. Ser curada. Ser curada. Ser curada. Com uma voz suave e tranquila eu oro por você. Seja curada. Seja curada de toda enfermidade. Toda dor seja dissipada. Todo mal seja repreendido. Porque Tu és um Deus que fala. E porque Tu és um Deus que cura. Só porque Tu fala, uma vida se entregou para Ti nessa noite. Porque Tu fala. Só porque Tu fala, os nossos corações ardem. Só porque Tu fala. Ou Tu fala. Continue falando conosco. É o que nós Te pedimos. Nos dê o discernimento da Tua voz. E nos faça compreender, Senhor, o que vem de Ti para o nosso coração. Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos. E em nome de Jesus nós Te agradecemos. Acende o fogo, Senhor, no nosso coração. Quem pode dizer glória a Deus, diga glória a Deus comigo. Levante a sua mão mais alto. Que o grande amor de Deus, o amor do Deus que fala, que a comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo que fala, e a graça de Jesus Cristo, do Cristo que fala na dispensação da graça, esteja com você hoje. Fale com você antes de dormir. Fale com você essa semana. Fale com você todos os dias da sua vida. Quantos querem isso? Diga amém. Diga glória a Deus. Mais uma vez, diga glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: Deus fala. Deus fala.